A besta do Monte Uivo. Não consigo me lembrar muito bem dessa experiência horrível, mas posso dizer com toda a sinceridade que o que aconteceu foi real. Era o verão de 2011 e minha mãe achou que seria uma ótima ideia visitar meu avô em um parque de trailers onde ele costumava ficar durante o verão. Não é que eu não fosse uma criança que gostava de estar ao ar livre, eu adorava na verdade. Além disso, sempre visitava meu avô, mas não havia muitas crianças da minha idade. No entanto, aquele ano foi diferente. Quando cheguei ao parque de trailers, vi um amigo meu que conhecia desde o jardim de infância. Passamos um tempo juntos e conhecemos os avós um do outro. Meu avô era um homem do grande ar livre e conhecia as matas ao redor como a palma da mão, incluindo as montanhas atrás das matas. Durante o tempo em que estive lá, meu avô, meu amigo e eu acampávamos nas matas sempre que tínhamos vontade, mas em 10 de junho foi quando tudo começou. Era início da noite e decidi fazer uma pequena caminhada. A brisa de verão era incrível e o som do rio corrente dos animais era pacífico. Eu via esquilos ou esquilos listrados e até ouvia lobos uivando ao longe. Sentei-me em um tronco para descansar e notei a montanha perto do parque de trailers. Eu sempre perguntava se a montanha tinha um nome, e todos a chamavam de Monte Uivo. Eu ouvia muitos uivos vindos da montanha e supunha que várias alcateias de lobos viviam ali, e foi assim que ela recebeu esse nome. Então, ouvi um uivo vindo da montanha, mas dessa vez soou mais alto do que o de um lobo normal, como se o uivo pertencesse a algo maior. Decidi voltar para o trailer, pois estava ficando tarde, sem saber que aquela noite seria a mais assustadora da minha vida. Mais tarde, eu estava dormindo tranquilamente ao som da natureza, mas então tudo ficou em silêncio, incluindo o vento. Agora, eu aprendi muito sobre a natureza com meu avô e uma frase que ele sempre me dizia era: se a natureza fica em silêncio, um predador está por perto. Comecei a ouvir folhas e galhos se quebrando. Decidi dar uma olhada pela janela e vi uma criatura grande com pelo preto. Ignorei, pensando que era um urso negro, até que ela se levantou sobre as patas traseiras. Seu corpo era muito esbelto para ser um urso, na verdade, parecia mais com um lobo, mas eu podia facilmente perceber que era mais alto do que um lobo comum. Então, ela uivou e era a mesma que eu vi mais cedo naquela noite. Ele cheirou o ar enquanto caçava e então virou a cabeça olhando para o nosso trailer, olhando para mim. Eu fiquei completamente congelado de medo. Essa criatura parecida com um lobisomem que estava caçando e me encontrou. Eu me abaixei sob a janela e me escondi debaixo do cobertor. Os passos ficaram cada vez mais altos até pararem. Esperei um pouco até cometer o maior erro que já poderia ter cometido. Olhei pela janela novamente, e lá estava um lobo de tamanho acima da média com braços humanos que terminavam em garras afiadas e uma cabeça de lobo. Meus olhos se arregalaram e o medo me envolveu tanto que eu nem conseguia respirar. Ele virou a cabeça para a direita e foi embora. Pensei que tivesse perdido o interesse, mas então ouvi um barulho de agitação. Era o som da porta do trailer que a criatura estava tentando abrir. Eventualmente, consegui sair da cama e impedir que a porta se abrisse, mas, como eu tinha apenas 8 anos, não foi suficiente até ouvir o som de um tiro sendo disparado e ouvir a criatura uivar de dor e fugir. Quando não ouvi mais seus passos, abri a porta e vi um dos vizinhos. Seu nome era John. "Você está bem, garoto?" ele perguntou, mas a única resposta que pude dar foi: "O que era aquilo?" Felizmente, ele respondeu: "Naquela é a razão pela qual a montanha se chama Monte Uivo." Pelo resto daquele verão, fiquei com meu amigo, meu avô dentro do trailer. Nunca mais fiz trilhas naquelas matas, e estou feliz que John tenha impedido a criatura. Caso contrário, eu provavelmente não estaria escrevendo essa história. Uma coisa eu sei, aquilo pode ter sido meu primeiro encontro sobrenatural, mas não seria o último. 2. Encontro com lobisomem. Vou começar dizendo que não gosto muito de acampar, mas depois desse encontro, isso me fez mudar um pouco de ideia, embora eu ainda esteja um pouco hesitante. Enfim, era pleno janeiro quando meu amigo, vamos chamá-lo de Jay, me ligou dizendo que queria acampar durante o fim de semana. Eu suspirei e disse a ele que não sou muito fã de acampamento, mas ele insistiu que seria divertido e argumentou que eu deveria experimentar coisas novas. Ele me convenceu com isso. Eu disse que tudo bem e ele organizou o dia e a hora em que partiríamos. Avançando alguns dias, eu estava ajudando Jay a carregar sua caminhonete e logo partimos.
durante a viagem, Jay mencionou que não estávamos indo para uma área de acampamento normal, mas sim para uma área secreta onde ele costumava ir desde o ano passado. No começo, eu não gostei da ideia, mas ao mesmo tempo preferi passar um tempo de qualidade com o Jay, pois já fazia um tempo desde a última vez que conversamos, então acabei concordando. Após uma hora de viagem, chegamos a essa área de acampamento secreta e, bem, fiquei impressionado. Era uma pequena clareira agradável, rodeada por árvores, bem aconchegante, se me perguntar. Depois que eu e o Jay montamos o acampamento, passamos o resto do dia colocando a conversa em dia e preparando uma sopa enlatada para o jantar. A noite chegou e estava escurecendo bem rápido. Eu precisava ir ao banheiro e me desculpei. Andei pela floresta para encontrar um bom lugar para fazer minhas necessidades, mas fui esperto o suficiente para não ir muito longe. Para referência, certifiquei-me de pelo menos ver a luz da fogueira do acampamento. Depois de encontrar um bom local, fiz o que precisava fazer. Embora eu tivesse uma sensação estranha de estar sendo observado. Não era um sentimento de medo ou pavor, era como uma vibração calmante, muito calma, é difícil de explicar. Eu ignorei e terminei minha tarefa. Quando me virei para voltar ao acampamento, avistei 2 grandes olhos azuis brilhantes olhando para mim de uma árvore próxima. Isso me surpreendeu, me fez dar um pulo, mas permaneci calmo, sem pânico ou medo. Apenas curiosidade e admiração. Os olhos piscaram uma vez antes de começarem a se mover lentamente em minha direção. Aos poucos, uma silhueta de algo parecido com um lobo grande foi se revelando pela pouca luz que a lua emitia. Eu pensei que fosse um lobo, mas não exatamente isso. Ele se arrastava sobre 4 patas, cheirando-me, parecendo muito curioso. Foi quando comecei a observar essa criatura parecida com um lobo grande. Ela devia ter cerca de 1,50 a 1,80 metros de altura, pelos cinza escuros com um pouco de branco, esguia, porém bastante musculosa, e mãos que terminavam em garras afiadas. Também notei que essa criatura era fêmea, devido a 2 relevos em seu peito. Ela se aproximou lentamente, começou a cheirar meu casaco e inclinou a cabeça, quase curiosa. Fiquei maravilhado com o que estava vendo, mas não durou muito. Meu amigo começou a me chamar e isso fez com que essa criatura fêmea olhasse na direção do meu amigo e depois para mim. Ela se levantou um pouco e lambeu minha cabeça antes de se afastar rapidamente na escuridão. Eu ainda estava impressionado, tentando processar o que eu tinha visto antes de o Jay me encontrar e me perguntar se estava tudo bem. Eu disse que sim, mas não contei a ele sobre o que vi. Pelo resto da viagem, continuei olhando para a floresta com a esperança de ver essa criatura novamente, mas nunca aconteceu. Uma pena. Mas, independentemente disso, eu não recomendaria presumir que algo assim seja sempre amigável, então tenha cuidado por aí, amantes de acampamento. 3. Encontro com um lobisomem no Canadá. Este é um encontro curto, mas assustador, que será contado do ponto de vista do meu amigo canadense. Era uma tarde de sexta-feira à tarde e eu estava dando um passeio em uma floresta perto da minha casa. Havia pouquíssimas pessoas na floresta naquele momento, o que era perfeitamente normal para aquele horário do dia. Tudo estava normal durante a primeira meia hora, mas depois disso, os sons da natureza pararam repentinamente, estava sinistramente silencioso na floresta. Tentei ignorar isso e continuei caminhando, mas então ouvi alguns ruídos e galhos estalando na vegetação à minha direita. Senti como se alguém estivesse me observando, era uma sensação estranha, mas mais uma vez fiz o possível para não dar muita atenção a isso e continuei caminhando. A próxima coisa estranha foi um uivo distante, mas bastante alto, seguido por um rugido muito alto. Foi então que comecei a correr, sabia que algo estava me perseguindo. Minha teoria foi confirmada quando, vindo da minha direita, uma criatura peluda enorme pulou para fora do caminho. Essa criatura tinha olhos âmbar brilhantes, uma cauda, dentes afiados e se parecia muito com um homem musculoso, mas com características lupinas, como focinho e orelhas pontudas. E ela estava em pé sobre as patas traseiras, que pareciam dobradas, como um típico lobisomem. Fiquei encarando essa criatura por uma eternidade, até que finalmente acho que ela decidiu que eu não valia a pena, e ela voltou para a floresta de onde veio. Então corri em direção ao meu carro e acelerei para longe daquele lugar. Quando olhei para trás nos espelhos retrovisores, algo que ainda me arrependo de ter feito, vi aquela criatura de antes me perseguindo,
agora de 4, quase alcançando a velocidade do meu carro. Eu estava absolutamente apavorado. Acabei perdendo o lobisomem, mas quando cheguei em casa, ouvi mais um uivo. Felizmente, eu já estava dentro de casa. Tentei dormir um pouco e, eventualmente, acabei pegando no sono. No entanto, fui acordado pouco tempo depois por uma batida na janela. Abri a persiana e, com certeza, a criatura estava lá. Ela estava tentando entrar e, juro, estava sorrindo para mim. Eu não sabia o que fazer, entrei em pânico. A criatura tinha pelo menos 2,4 metros de altura, pois a janela ficava a cerca de 2,3 metros do chão. Pessoalmente, acredito no sobrenatural, e sabia que aquilo era um lobisomem, não tinha dúvidas. Eu sabia que, se ele entrasse, provavelmente seria o meu fim, mas acho que a sorte estava ao meu lado, porque ele mais uma vez voltou para a floresta atrás da minha casa. Não o vi desde então, e espero nunca mais vê-lo.